o século XX e o século XXI, regionalismo e globalização. Um guia para você entender os seus estudos em casa. Encerrando a nossa exposição histórica, já que não podemos mais perder mais tempo com a evolução teórica da nossa disciplina, já que nosso curso é bem curto, para o aluno não ficar perdido na análise do século XX e do XXI, sempre ele deve ter em mente duas palavras. O século XX, ele começa no primeiro momento, como vimos em Pillet, como sendo o momento da jurisprudência dos interesses e mais ou menos uma evolução linear do pensamento do século XIX, especialmente do fim do século XIX, especialmente as questões sociais do final do século XIX. Porém, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, com o advento de uma novas formas de conceber o direito, conhecidas como a jurisprudência dos valores, você vai ter, então, uma nova realidade nas doutrinas, especialmente europeias, que é justamente a ascensão do pensamento regional, do direito comunitário. E essa visão comunitária vai ser deslocada para a América do Sul e para a Ásia a partir de finais do século XX, quando vai também ter um novo conceito de globalização. Então, quando estudamos essas doutrinas do século XX e do século XXI, as contemporâneas, nós temos que olhar elas sempre sobre essa ótica. O momento em que a doutrina foi elaborada, havia o fenômeno de regionalização ou não? Por que essa pergunta é importante? Porque as obras que têm influência da regionalização, da integração regional, elas vão começar a dar maior ênfase ao direito uniforme, o papel do direito internacional privado na uniformização do direito. Enquanto que aquelas que não têm esse contexto, elas vão manter um papel acessório, ou aquela visão redundante e simplista que direito internacional privado e direito uniforme seriam incompatíveis. Então, cuidado com esse contexto, tá? Então, a doutrina do século XX e do século XXI, invariavelmente, trabalham com essas duas palavras. Seja na manifestação de direito comunitário, ou seja na visão mais recente de direitos humanos. Então, o direito internacional privado, ele se torna, sob o campo de disciplina teórico-abstrata, extremamente interlinkada com direito comunitário e com o fenômeno de globalização. O que é o fenômeno de globalização? São as iniciativas internacionais de uniformização, como a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadoria, proposta pela ONU, como também as iniciativas de soft law, como os princípios do UNIDROIT. Então, é a visão do direito eletrônico, a questão não do direito eletrônico, mas dos meios eletrônicos, tecnológicos e sua influência sobre as instituições jurídicas. É a nova concepção de muitas relações jurídicas que, no primeiro momento, se parecem com relações privadas normais, mas se tornam diferenciadas pelo ambiente virtual em que são concluídas, que são realizadas. Infelizmente, sob o ponto de vista do Brasil, do direito internacional privado brasileiro, essa nova dinâmica ainda está, vamos dizer assim, no campo da dogmática e da legislação fragmentada. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso ramo é um ramo onde as mudanças são extremamente lentas no campo de vista legislativo, pois a nossa lei de introdução ainda mantém regras de direito internacional privado de 1942, apesar dos inúmeros projetos de lei que já tentavam alterá-la ou até mesmo revogá-la, porque ela nasceu como a Lei de Introdução ao Código Civil, lá de 1942, substituindo o capítulo Introdução de 1916. Então, infelizmente,
No Brasil, você vai ter um descolamento, por assim dizer. Um descolamento entre a realidade legislativa e a realidade da dinâmica das relações jurídicas. Onde você vai ter que pegar relações jurídicas que, no campo internacional, estão altamente regulamentadas, mas, no campo nacional, ainda estão presas a legislações da época do seu onça. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando você está estudando o século XX, século XXI. Porque, especialmente a partir da década de 60, existe um total descolamento da legislação brasileira com a realidade mundial, a realidade dos fatos extranacionais. Porque o Brasil, por muito tempo, foi um país fechado, de uma economia fechada e de aspirações nacionalistas que beiravam a xenofobia. Tanto que, se você for analisar a Constituição de 88, a Constituição de 1988, você vai encontrar disposições que beiram a xenofobia, que hoje em dia tiveram que ser alteradas, emendadas, pelo simples fato de que estavam causando maior danos ao Brasil do que favorecendo o desenvolvimento da nação. Um exemplo sobre isso são as questões da indústria naval, onde a Constituição de 88 estabelecia um critério absurdo para donos proprietários de navio brasileiro, para a concessão da bandeira brasileira, quase matando a marinha mercante. Mesma coisa foi a questão do estrangeiro no serviço público, que no primeiro momento foi vedado, gerando uma grave e uma série de crises no ensino superior, com a ausência de doutores em matemática, física, nas ciências de base, que o Brasil até hoje tem déficit de mão de obra, de professores, e que teve que ser reformado em 96, admitindo como exceção que o estrangeiro podia ser servidor público, desde que professor ou pesquisador. Então tem que tomar cuidado com essa dualidade. Você vai ter doutrinas extremamente modernas, mas na hora de analisar a legislação, você vai se deparar com uma legislação extremamente arcaica.